A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal aí exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou professor da Escola Bíblica Dominical, também sou presbítero aqui da Assembleia de Deus, da cidade de Franca, interior de São Paulo, e também sou teólogo por formação. Ministro aulas para o CAPED Franca, o CAPED que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical, tá bom? Isso é feito para professoras e professores da sala dos adultos, no meu caso, tá bom? Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos falar sobre a lição de número 10. A lição de número 10 tem como título Nossa segurança vem de Deus. O texto áureo, enquanto você organiza aí os seus aparatos, como bloco de notas, ou no próprio celular, na própria revista, no tablet, não importa. A questão é você ter aí as suas anotações pessoais auxiliados aí pela nossa aula para que você possa completar o seu conteúdo. Esse é o nosso objetivo, tá bom? O texto áureo vai dizer: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A verdade prática que vai dizer o seguinte: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Então nós temos o textuário que vai trazer Lucas 12 e 15 para a gente tomar cuidado, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, ou seja, tenham cautela e guarde-se concernente à avareza, que é fruto e consequência de uma vida sem temor a Deus, sem confiança em Deus, sem segurança em Deus, e isso gera o quê? A avareza, e a avareza traz também o sentimento de perda, tá bom? Então a pessoa acha que vai perder, então ela coloca toda a sua confiança naquela riqueza, e Deus quer nos mostrar totalmente o contrário, tá bom? Mateus capítulo 6, do 19 ao 27, é a continuação, porque nós paramos no versículo 18 da lição 9, e o versículo 19 ao 27, nós vamos ver na leitura bíblica em classe. Eu gosto muito de separar, para depois vocês aí fazer uma análise, se for o caso, tá bom? Do versículo 19 ao versículo 20, Jesus vai fazer um paralelo entre não ajuntar tesouro na terra, mas ajuntar tesouro no céu. Jesus não está falando que é pecado juntar tesouro na terra. Ele está fazendo um paralelo, que é melhor você ajuntar tesouro no céu do que ajuntar tesouro na terra. Por quê? Porque ele usa os elementos aqui como ferrugem, como traças e como o próprio ladrão, que são os 3 itens que vão minar, que vão acabar com esses tesouros. Então, por isso que o tesouro no céu é mais importante. O versículo 21, ele faz uma afirmação, onde ele diz: onde estiver o vosso tesouro, aí está o seu coração, porque ele já fez uma comparação entre ajuntar tesouro na terra e ajuntar tesouro no céu. Aí o versículo 22 vai até o versículo 23. Por quê? Ele vai para um outro aspecto. Já que ele disse que aonde estiver o vosso coração, aí está o teu tesouro, ele usa os olhos como aquilo que chama atenção, ou seja, eu olho, eu desejo, eu adquiro e eu sobrevivo através daquilo que eu vejo, né? Então ele vai dizer: a candeia do corpo são os olhos. Se os olhos forem bons, o corpo terá luz. Aí ele vai dizer sobre os olhos maus. Se os olhos são maus, todo o corpo será tenebroso, tá? Aí ele vai partir para outro aspecto. Primeiro ele falou da visão, agora ele vai falar sobre o aspecto dos senhores. Versículo 24 vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, ou seja,
O escravo, seria uma tradução interessante, o escravo não pode servir a dois senhores. Ou ele serve a um, ou ele serve a outro. No caso aqui, não pode servir a Mamon, tá? Porque, ou a Deus. Então não tem como você... você não pode servir a duas pessoas ao mesmo tempo, que ele está colocando na condição de escravo, tá bom? E o versículo 25 ao 26, Jesus vai mostrar o desfecho desse pensamento, porque ele vai falar da questão do cuidado. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Aí ele vai colocar 3 elementos importantes, que é o comer, o beber e o vestir. Comer e beber, fator biológico. Vestir, fator social. Então ele coloca 3 elementos porque ele vai dar desfecho a tudo aquilo que ele falou nos versículos anteriores. E assim, como ele colocou o desfecho, colocou a questão do cuidado, não andeis ansiosos, ele vai usar um exemplo muito simples, prático e objetivo. Olhai para as aves do céu. Tá? Aí você tem aí o desfecho, mostrando o valor que o ser humano tem concernente aos animais. Ele vai dizer, você tem mais valor do que os próprios animais. E com isso ele fecha o versículo 27, dizendo assim, que o homem não pode acrescentar um côvado à sua altura. Esse termo aqui, no original, pode ser realmente a questão da estatura, da altura, mas também nós podemos associar a esse termo a medida de sua vida, a extensão da sua vida e também o curso da sua vida. Ou seja, na sua caminhada você não pode acrescentar nada, a não ser aquilo que Deus lhe deseja e Deus lhe concede. Então, nessa caminhada, nessa extensão e nessa medida, nós não conseguimos acrescentar nada a ela. Por isso que a dependência está em Deus, a segurança está em Deus, tá bom? Vamos lá para a introdução. Logo na introdução, o autor já nos coloca 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Tá? Ali, Paulo vai orientar Timóteo a orientar os ricos e dizer assim, ó, aos ricos, não sejam orgulhosos, não ponham a esperança na riqueza. Versículo 17. Façam o bem, tá? Façam boas ações, sejam generosos e repartam. Por quê? Porque isso será uma base firme para o futuro. Se você pega, por exemplo, o versículo 17 ainda, ele vai dizer, Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Olha para você ver, pare e pense. Então você vai pegar aí do versículo 17 até o 19, tá? Eu resumi os 3 para você entender melhor. Já reparou quanto a Bíblia fala de coisas terrenas? Às vezes nós queremos forçar a tradução para falar que tudo é espiritual, e não é. Tá? Nem tudo é espiritual. Muita coisa se concretiza na terra. E o texto é bem claro. Para o nosso prazer. Essa medida é em grande quantidade para o nosso prazer. Só que essa medida tem que vir de Deus. E é isso que muita gente não entende, porque ele coloca a confiança em Deus. E isso causa vários males. Então seria muito importante você, igual nós falamos sobre a medida transbordante, recalcada e sacudida, que quem vai dar isso é o homem, não é Deus. Então, mediante a ação que você libera concernente à orientação de Deus, tá bom? Aqui é a mesma coisa, tá bom? Isso vai vir dos homens. Sejam generosos, sejam homens que repartam, que façam boas ações, que você vai ser retribuído, tá bom? Aí nós vamos ver aqui também, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Pare, analise, pense uma coisa e reflita aqui, ó. Vamos pensar comigo. A cobiça, quando nós olhamos aqui em Timóteo 6 e 10, é uma armadilha cheia de muitos desejos, tá bom? Só que são desejos nocivos que levam ao pecado.
Isso é fato, tá bem explícito. Só que o pulo do gato aqui é o seguinte: o amor ao dinheiro, primeiro, leva ao desvio da fé. Primeiro, aí o texto vai dizer que isso transpassa-se a si mesmo, ou seja, a pessoa que tem amor ao dinheiro é como uma lança que transpassa-se a si mesmo com muitas dores. O termo no grego ali para muitas dores é odune, tá? Essa palavra odune é muito importante aqui para nós salientarmos. Por quê? O odune é tão perigoso porque é uma armadilha ou poço onde caem sobre muitas lanças afiadas. Ou seja, quando nós falamos do amor e dinheiro e a palavra odune no grego aparece, o texto está dizendo assim, ele é muito profundo. Ele está falando, a pessoa que tem amor no dinheiro, coloca confiança nela, ela é como uma pessoa que cai num poço, só que nesse poço, além dele cair nela, tem lanças afiadas. Apontadas para cima, ou seja, é como se nós imaginássemos o fator seguinte: a pessoa caiu sob lanças e perfurou-se todo o corpo e ela não consegue se movimentar e muito menos tentar sair. Então é um agravante, porque o fato de cair num poço, eu posso ter a ideia de que a pessoa pode se salvar, ela pode sair dali, mas quando eu falo de um poço cheio de pontas afiadas, eu estou dizendo o seguinte: ela não tem possibilidade nenhuma de sair daquele lugar, a não ser sair dali morto, porque não tem escapatória. Então, quando nós lemos 1 Timóteo 6:10, meu irmão, isso nos traz um leque muito grande, tá bom? Para quem me perguntar aí, nós temos esse comentário, do comentário da Bíblia Dake, tá? Eu tenho outros comentários que eu busco as minhas referências, como o comentário bíblico Bacon, Guia do Leitor da Bíblia, enfim. Então a gente está muito baseado aí nos originais e também naquilo que o texto quer dizer, tá bom? Vamos lá. Riqueza do céu e a riqueza da terra. Aqui no tópico 1, subtópico de número 1, o autor apresenta primeiro a João, capítulo 2, versículo 16. Por quê? Porque nós, uma vez libertos, não podemos ser dominados novamente. E a riqueza, a avareza, pode ser um elemento que pode nos aprisionar novamente e nos levar a novos pecados. Aí ele vai dizer, o texto aqui, que nós, primeiramente, não somos desse mundo. Isso é fato. Outra coisa também. Por quê? Nada que é deste mundo vem do Pai. Aí ele vai dizer: os maus desejos, é o primeiro item abordado no versículo, a vontade de ter o que agrada, tá? Isso é muito perigoso, o texto vai dizer também, e o orgulho pelas coisas que eles veem, tá? Isso tudo em 1 João 2,16. Olha para você ver. O orgulho pelas coisas. A pessoa comprou um carro, comprou uma casa, comprou um sítio, comprou uma chácara e ela tem aquilo ali como o ápice da vida dela e ela sente orgulho de maneira ao qual cria nela uma avareza e não um zelo, um cuidado, um agradecimento. Nós falamos de ação de graças na oração. A oração com ação de graças é justamente isso, irmão. Quando você tem uma pessoa que comprou, que batalhou, que lutou, não é errado, batalhou, comprou sua chácara, comprou seu sítio, comprou sua casa, ampliou ela, comprou uma casa maior, comprou um carro bom. A Bíblia está dizendo: a sua oração tem que ser com ação de graça. O coração agradecido dizendo o seguinte: eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor me deu a capacidade e me deu também uma oportunidade de ver isso que eu conquistei. Então isso é muito importante e está totalmente fora daquele sentimento de orgulho que 1 João 2,16 quis especificar, ou seja, o orgulho pelas coisas que o meu olho vê. Tá? E quando o orgulho chega, a pessoa fica mesquinha, avarenta e tudo mais, tá bom? Então vamos tomar cuidado, faça uma reflexão aqui nesses versículos maior, para ver se você extrai mais coisas aqui importantes, tá bom? Vamos lá. O texto aqui ainda vai continuar dizendo, e o texto que é apresentado aqui também, Mateus capítulo 4, onde
é feita uma referência ao próprio Cristo, ou seja, o diabo apresentou questões de ordem biológica, que foi a questão do pão, apresentando o pão e dizendo, se tu és o Filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão. Né? Então, a questão biológica foi atacada, a questão do ego, se tu és filho de Deus, ó, ao ego, se tu és pastor, professor, professora, então o ego da gente vai lá em cima. Então, o diabo quis atacar o ego de Cristo, tá? E outra também é a questão da glória, tá? Apresentou os reinos e falou, eu vou te dar tudo isso, mas se você se prostrar diante de mim. Então, olha para você ver, ele está atingindo a glória, o homem quer glória, o homem quer aparecer, quer estar em destaque. Olha para você ver que importante quanta lição nós podemos extrair daqui. Aí aqui ele vai dizer que a palavra mamon é uma palavra aramaica, como todo professor já sabe, tá? Se você não sabe, é um dos termos usados porque a Bíblia ela foi escrito em grego, tá bom? Novo Testamento, tá bom? O Velho Testamento só foi escrito em grego após o século II, quando eles traduziram do hebraico para o grego koiné. Mas aqui o Novo Testamento é grego, e nós apresentamos aqui algumas palavras que Jesus usou e os discípulos também. No caso aqui, mamon. O subtópico de número 2 vai falar sobre a questão da transitoriedade, ou seja, eles são transitórios e podem ser destruídos pela traça. Aqui o autor está falando sobre a questão da traça, da ferrugem e do ladrão, porque Jesus citou, e nós lemos aqui, na leitura bíblica em classe, o quê? Que nós temos os tesouros que são do céu e da terra. Na questão da traça, nós estamos falando de roupas caras e luxuosas. Lembra que Jesus criticou os fariseus por causa disso? Vocês usam vestidos com franjas longas para aparecer santidade, a mitra, santidade ao Senhor na testa, enfim. São elementos na terra que são facilmente deteriorados. Primeiro, a traça, que come as roupas caras e luxuosas, também a ferrugem, que corroem os metais, tá bom? E também os ladrões que roubam tanto as roupas caras quanto os metais preciosos. Então, se a traça não consumir, se a ferrugem não consumir, Jesus está falando, tem um terceiro elemento que vai acabar com isso, os ladrões. E eles vão levar tudo aquilo que estiver à sua frente. Então você vai ver que ele vai falar sobre algumas questões transitórias, tais como a quebra na Bolsa de Valores. Então os irmãos sabem muito bem da história da Grande Depressão, que começou nos Estados Unidos e quebrou praticamente quase que o mundo todo em 1929 e 1930, tá? E começou no dia 24/10/1939. Então a quebra na Bolsa de Valores é um dos elementos que podem fazer a pessoa perder muito dinheiro, principalmente aquele que confia, né? Nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavaleiros, nós fazemos menção do nome do Senhor, não é o que a Bíblia diz? Aqui não, o homem confia naquilo que ele investe. Outro elemento é o sócio desonesto. Quantas pessoas você conhece, você mesmo que está me assistindo, pode ter sido vítima de um sócio desonesto, ao qual ele, por incapacidade ou por maldade, prejudicou o outro. Ou também aquele sócio que quer tomar conta de todo o negócio, ele pega e faz com que o imóvel desvalorize para poder comprar a parte do outro. Isso acontece muito, tá? Então você vai ver que o sócio desonesto acontece aí em todas as esferas. Então nós temos que tomar muito cuidado, orientação de Deus, quando você for fechar o acordo com alguém, um projeto, para que Deus venha abençoar e esteja no negócio, tá? E o meio de golpe. O golpe tá aí, já tem até uma frase muito conhecida, até faz parte de uma música. O golpe tá aí, cai quem quer, tá? Golpes pelo WhatsApp, golpes por mensagens, golpes nas redes sociais, te oferece dinheiro fácil, invista. Lembra de algumas
instituições que apareceram oferecendo dinheiro fácil a juros altos, né, de retorno, né? Então, tomar muito cuidado, não existe nada fácil, você tem que trabalhar, você tem que se empenhar, você tem que fazer o seu melhor, você tem que se capacitar. Não caiam nessas bobagens de dinheiro fácil, isso não existe, tá bom? Sempre tem alguém ali atrás dessa grande pirâmide. Então tá aí o recado, tá aí a orientação, tá bom? Vamos lá. Os nossos esforços, como o próprio texto diz, devem ser em prol do reino de Deus. Até tem uma frase, eu gosto de citar muito essas frases também. No caixão não tem gaveta, tá? Então nós não vamos levar nada desse mundo, a não ser aquilo que nós deixamos. Nós levamos para o túmulo a honra, o respeito, o trabalho bem feito, a obra realizada pelo reino. Eu lembro que eu fui num velório uma vez do irmão da nossa igreja e eu fiquei alegre. Como é que uma pessoa, um cristão, fica alegre num velório? Pela quantidade de irmãos e irmãs que foram prestigiar o último dia daquele irmão na face da terra. Isso foi muito importante e um divisor de água para mim, por quê? Porque às vezes nós pensamos que o nosso trabalho não é visto dentro da igreja. E quando há o falecimento de determinada pessoa, você vê o carinho que muitas pessoas tinham por aquela pessoa, o respeito principalmente que aquelas pessoas tinham. Então eu fiquei muito feliz porque pelo fato de entender isso, que aquele velório estava lotado, cheio de pessoas, por causa do trabalho, da dedicação, também do respeito, da honra que aquele irmão tinha, tá? Eu só não vou falar o nome dele porque fica chato, mas assim, foi um divisor de águas, porque a gente tem que lutar nessa terra para ser reconhecido pelos homens, para que a luz brilhe e os homens glorifiquem a Deus por causa disso. Então, é óbvio, a minha alegria não era pela morte, mas pelo resultado da vida dele em vida. E isso fez toda a diferença, tá? Então, essa questão de enganar, de lubriar, de tapear, irmão, isso não é de Deus. Isso não gera resultado. Isso é momentâneo, é passageiro. Então, vamos pensar lá na frente, tá? Porque se a gente ficar confiando no nosso ego, naquilo que nós somos, nós vamos aí acabar sozinhos, tá? Então, vamos tomar muito cuidado. Subtópico de número 3 vai dizer o seguinte: o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Primeiro, homens da Bíblia eram ricos, isso é fato. Você pega Abraão, Isaac, Salomão, peguei outro aqui também, Barnabé, Filemão, José Arimateia, que proporcionou o túmulo de Jesus, enfim. Aí ele coloca aqui um contraponto entre a pessoa que é rica, é bênção de Deus, tá? E você vai ver que a questão da riqueza, ela está associada também à bênção de Deus, mas não quer dizer que se você não é rico, você não vai ser bênção. E eu vou até usar um elemento aqui interessante, tá? Então, o que nós vemos? Que homens eram ricos, mas a riqueza deles não o diminuíram ou não fizeram o pior. Ou seja, mesmo sendo ricos, eles reconheceram a soberania e a grandeza de Deus. E Jó é um caso excepcional, particular e muito visível nessa questão. Deus me deu, Deus tirou, mas bendito seja o nome do Senhor. Tá? Vamos lá. O texto aqui vai falar sobre o desperdício, tá bom? E faça uma correção, ó, alerta, faça uma correção. O autor, eu acredito que não seja o autor, seja na hora de editar o texto, colocou Mateus capítulo 6, versículo 12. Não é Mateus capítulo 6, versículo 12. É João capítulo 6, versículo 12. Faça essa correção, porque você pode se embolar caso você cite ele e depois você não vai conseguir entender aonde que está o texto, tá bom? Ele vai dizer a questão do desperdício. Eu vou citar aqui Mateus capítulo 15, do 34, tá? Mateus capítulo 15, versículo 34. Aonde nós vamos ver a presença de pães e
peixinhos, tá bom? Aonde sobrou o quê? 7 cestos. Mateus capítulo 14, versículo 17, vai falar que foram 5 pães. No primeiro, 2 pães e alguns peixinhos, e depois 5 pães e 2 peixinhos. Sobraram 7 cestos. E Jesus não desperdiçou. Ele pediu para que se juntasse tudo isso, e com certeza Jesus fez uma doação ou passou para alguma família carente, com certeza. Ou usou para a própria alimentação dos discípulos e das mulheres que trabalhavam com ele, tá? Então não desperdiçou nada. Então tem muita gente que recebe milagres, e isso pode ser entendido em qualquer esfera, e há um desperdício, meu irmão, muito grande daquilo que sobeja, daquilo que está sobrando. Então nós temos que tomar muito cuidado, gastar o dinheiro, gastar o nosso tempo, gastar aquilo que nós temos e pensar sim no desperdício. Então, eu tenho que economizar, por mais que eu tenha muito. Eu tenho que saber lidar. Ah, vai jogar fora, dá para alguém, tá? Ah, eu vou jogar essa roupa fora, tá boa, tá em condições boas, dá para alguém, tá? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Deus nos deu em abundância, nada mais justo do que recompensar ou ajudar outra pessoa com aquilo que nós temos, tá? Um dado importante para você pesquisar depois, 17% dos alimentos produzidos no mundo são jogados fora. Esse 17% representa 931 milhões de toneladas jogadas fora todos os dias. Quem mora nas grandes capitais, que tem os grandes ceasas, você vai ver aí um grande desperdício que poderia ser reutilizado, irmão. Poderia ter um trabalho social ali para poder distribuir esses alimentos, embora alguns o fazem, tá? E no Brasil, qual que é a média? A média é 60 quilos de alimento jogado fora por pessoa, tá? Então, parece ser muito, nossa, 60 quilos, mas junta tudo, arroz, feijão, que você fez a mais, uma salada que às vezes exagerou, uma carne que você deixou muito tempo ali guardada, e às vezes na hora que você foi fazer não ficou muito bom, enfim, são várias coisas aí que pode ser desperdiçada, tá bom? Vamos lá para o subtópico de número 2, aliás, tópico 2, subtópico de número 1, o coração no lugar certo. Vamos lá? As nossas obras serão provadas pelo fogo. Então, quando nós estamos falando de riqueza, da segurança em Deus, nós estamos falando de obras, né? E o texto aqui, o autor citou 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, aonde nós vamos ver no versículo 11, tá bom? Que Deus pôs Jesus como alicerce. Jesus é o alicerce da nossa vida e da igreja. Tá, só que sobre esse alicerce foi colocado algumas obras. Aí o autor vai especificar. Eu tenho obras de ouro, que estão em cima desse alicerce que é Jesus, prata e pedras preciosas. Eu tenho as outras obras que o autor colocou em cima dessa base que é Jesus, que foi o próprio Deus que colocou. Então a obra não é do homem, tá? A obra é de Deus. Então Deus colocou o alicerce, Jesus. Não foi ouro, não foi prata. É por isso que a nossa vida não foi comprada com isso. A base é Jesus. Aí eu tenho ouro, prata e pedras preciosas. Mas eu tenho também madeira, capim e palha. Todas elas são consideradas obras que foram colocadas em cima desse alicerce, correto? Só que vai ser provado. Isso não está falando da salvação, tá bom? Está falando da obra. Como é que você construiu o seu império? Como é que você construiu a sua vida? Em cima desse pilar que chama Jesus. Como é que foi a sua obra na igreja? Em cima desse pilar que é Jesus. Paulo diz muito bem também que ele falou que ele construiu em cima de um pilar, que é Jesus, uma base, na verdade. Aí essas obras serão provadas pelo fogo, e cada um receberá a sua recompensa. Não sei se foi a intenção do autor, mas na lição de número 9, nós falamos sobre a questão da recompensa. O que nós vamos receber? Tá? Se você recebeu elogios, aplausos, você já teve a sua recompensa. Aqui o autor está falando, vai ser provado, vai ser colocado à prova pelo fogo. E se for queimado, você
não será recompensado porque você colocou uma obra que já foi queimada pelo fogo. Isso aqui, esse versículo não influencia na salvação, tá bom? Depois você lê texto e contexto para não se criar um pretexto, regra básica da teologia, tá bom? O subtópico de número 2, vamos lá, idolatrando a Mamon. Uma tomada de decisão pode nos levar às seguintes conclusões. Eu vou juntar tesouro na terra ou nos céus? Ou servir a Deus ou a Mamon? Quem decide isso é você, não é Deus. O homem tem o livre-arbítrio. Deus deu uma mente. Deus fez o ser humano de uma tal forma que ele tem poder. E qual é esse poder? Primeiro, a cocriação. Deus nos deu o poder de ser co-criadores dele. Deus não precisa fazer ser humano. Ele deu esse poder a nós, tanto ao homem quanto à mulher. Somos co-criadores. E nos deu uma capacidade de pensar, analisar e decidir. Então, esse é um poder extraordinário, tá bom? Então, nessa questão, você escolhe. É você, não é eu. Eu, Adriano, não é eu que vou decidir por você, não é sua mãe, seu pai. É você. Você escolhe. Serve a Deus, a Mamon? Serve a... Você quer tesouros na terra? Você acha que é importante? Ou juntar tesouros no céu? Tá? Então, é muito interessante nós abordarmos isso. Vamos lá, subtópico de número 3, a riqueza condenada por Cristo. Ele vai colocar 3 etapas aqui, na parábola do rico insensato, que no primeiro erro nós vamos ver que ele achava que tudo o que a sua alma precisava era de bem material. Segundo ponto, a essência da vida consistia nos bens materiais. E o terceiro ponto, que é o terceiro erro, poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo. Aqui o texto, ele usou esses 3 erros da parábola, por quê? Porque aqui nós estamos falando de um homem que tinha uma plantação e ele produziu muito. Aí ele tinha um celeiro. Aí ele pegou e falou assim, peraí, o que eu vou fazer com tanta produção? Ele pensou, tá, eu vou derrubar esse celeiro, vou construir outro e vou armazenar. Só que o problema e o erro não estava nisso. O erro estava na confiança que ele tinha no depósito que ele fez. Por quê? O texto vai dizer o seguinte, versículo 19, confiança em Deus, olha o tema da lição. Assim direi a minha alma, olha onde está o erro, e não em produzir, estocar, esquece, irmão, esquece, está nele. O que ele diz? Assim direi a minha alma, tranquila-te, come, bebe e divirta-se. Aí o versículo 20 vai dizer, hoje pedirão a tua alma. Para quem tu tem reservado tudo isso? Olha o perigo que ele entrou. Não era a questão de ter, mas a reação que ele teve. Eu vou ficar tranquilo, vou comer, vou beber, vou me divertir. Vou viver a vida como se fosse o último dia. Toma cuidado com isso, tá bom? A riqueza não garante segurança, principalmente concernente à morte. O subtópico de número 3, vivendo a quietude espiritual em Deus. Vamos lá. Os males adivinhos das preocupações. Primeiro, vamos entender uma coisa aqui, ó. Grave aí, escreva aí. Ricos em bens podem ser pessoas pobres espiritualmente. Ricos em bens podem ser ricos espiritualmente. Pobres em bens podem ser pobres espiritualmente. Ricos em bens podem ser ricos espiritualmente. Então isso é primordial. Não existe uma regra de que rico não vai entrar no céu, tá bom? Depois você anota aí nas suas anotações, tá bom? Os males adivinhos das preocupações. Nós vamos ver aqui que o texto vai dizer as preocupações demasiadas, né? Ele vai citar aqui o caso de Marta. O caso de Marta é muito emblemático, né? Porque Maria ficou sentada ouvindo Jesus enquanto Marta estava preocupada com os afazeres e ela danou com Jesus, tá? Ela falou assim, Senhor, eu estou aqui fazendo, deixando tudo pronto para o Senhor e Maria tá sentada aí sem fazer nada. Fala para ela, ordena para ela me ajudar. Aí Jesus falou, peraí.
Você está preocupado tanto com a casa, esse não é o momento, não é agora, não é esse o objetivo da minha vinda aqui, estar preocupado com a sua casa. Ela escolheu a melhor parte, então você deveria fazer a mesma coisa. Então são preocupações que são mínimas, que às vezes atrapalham a nossa vida, tá bom? Não quer dizer em pós algum que você não deve limpar sua casa, você não deve cuidar dos seus filhos, tá? O problema é quando você deixa a sua casa à mercê e começa a cuidar mais da igreja. Não, temos que ter o equilíbrio, tá bom? Você tem família, você tem seu marido, tem sua esposa, tem seus filhos, então primeiro cuida da tua casa, porque o culto começa lá. Não adianta você querer deixar a igreja brilhando e a sua casa um chiqueiro, tá? Então toma cuidado com isso, tá bom? Então, nós estamos falando aqui das preocupações, tá bom? O versículo. Ah, não, vamos aqui sobre o tópico de número 2, já estamos encerrando. Vivendo sem inquietações. Aqui Jesus vai usar o exemplo das aves, tá bom? Comparado ao ser humano, dizendo que o ser humano tem mais valor. E também está fazendo referência aqui logo após ele falar do comer e do beber. Tanto a ave quanto o lírio dos campos, Jesus vai usar como exemplo. Ó, as aves, elas não semeiam, o Deus alimenta elas e tudo mais. Não precisa de, sei lá, colocar um pratinho de ração para eles todos os dias. Não, Deus vai cuidar deles. E Jesus vai usar. Vocês não valem mais do que simples passarinhos? Tá? O seu valor é maior. E também o lírio do campo, que ele vai dizer, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Então é esse Deus que nós devemos servir e é esse Deus que cuida de nós, tá bom? Subtópico de número 3, acabando vivendo sossegados em Deus. Não viva inquieto, preocupado em aflições, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar a sua saúde. E aqui eu começo a encerrar. Ou seja, a saúde do ser humano está em jogo, as pessoas estão doentes, preocupadas, deprimidas, estão entrando em um estado de calamidade, pessoas com depressão profunda por causa das preocupações. Jesus quer mostrar, e é bom que você fale isso na sala, que a nossa segurança vem de Deus e não daquilo que nós temos. As pessoas têm que entender isso, porque as pessoas estão doentes. As pessoas não dormem, as pessoas elas não comem, elas não fazem nada porque a preocupação os sufoca, tá bom? E que possamos nós entender que Cristo, que Deus é a nossa fonte de confiança e de subsistência, tá bom? O texto vai dizer e vai encerrar, para viver a quietude, o crente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tanto é que Mateus capítulo 6 vai dizer, isso que vocês estão procurando, até os pagãos procuram. Então não tem nada de novo, nada de novidade. Amém, meus irmãos? Então hoje a gente termina mais uma aula, lição de número 10, pequenos e rápidos comunicados a vocês. Durante a semana nós temos 3 reflexões, tá bom? Sobre versículos e falas do autor, para você aprofundar mais ainda. Nós temos o Psicoteologando da minha esposa, ela usa a abordagem do tema, trazendo para o lado psicológico, então é uma abordagem totalmente diferente, inédita no YouTube, e também muito proveitosa. Então, eu quero deixar aqui meus agradecimentos a vocês. Curta, se você gostou, dê um voto de confiança, se inscreva no canal. E também, se você gostou do vídeo, você dê seu like, deixe o seu like, deixe o seu comentário, é muito importante, tá bom? E compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos da igreja, porque isso vai ser muito importante. O último vídeo que eu fiz, o YouTube não entregou da maneira como deveria ter entregado. Então deu uma baixa visualização porque o YouTube não fez o seu papel. Eu olhei, verifiquei, não tinha nada de errado no YouTube, no vídeo, ele não sofreu nenhum strike, então a gente não sabe
o que realmente aconteceu. Mas você tem o papel, você tem a responsabilidade, você tem fé, você acredita em nós, então compartilhe o nosso vídeo e o nosso conteúdo, amém? Deus abençoe a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sua família e sua igreja, e que nós possamos nos encontrar novamente ainda essa semana, em nome de Jesus, se Ele permitir, amém? Deixa aí a cidade da onde você está vendo este vídeo e deixa aí um comentário para nos ajudar, para nos animar e nos empolgar. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.